O Ubuntu é sinônimo de Linux para muita gente, mas não é segredo para ninguém que essa fama tem se esfarelado nos últimos anos. Um punhado de decisões polêmicas e pronto, algo que parecia impossível se tornou realidade. Nos últimos anos, os sistemas baseados no Ubuntu ficaram mais famosos entre novos usuários Linux do que ele próprio. Mas, como nós vamos ver, hoje isso parece ser só o começo de um processo de substituição muito maior. Cada vez mais as distros baseadas no Ubuntu parecem querer evitar a Canonical e deixar de depender da tecnologia criada pela empresa a todo custo. Quem ganhou as manchetes há alguns dias foi o Tuxedo OS, que não só decidiu romper completamente com a base Ubuntu, como ainda terminou o relacionamento apontando o dedo na cara do ex, assim. Agora, será que os alemães da Tuxedo tomaram a decisão certa? Eu usei o Ubuntu por muitos anos e eu tenho uma gratidão eterna pelo trabalho da Canonical, mas essas rupturas nos fazem refletir sobre qual será o verdadeiro papel do Ubuntu no futuro do Linux, especialmente nos desktops. Se há 10 anos, sei lá, alguém me falasse que o Ubuntu ia estar desse jeito, com as pessoas querendo fugir dele, eu ia achar que essa pessoa estava maluca, mas o Tuxedo OS não é a primeira distro a querer criar distância do Ubuntu, e pelo jeito que as coisas estão, provavelmente não vai ser a última também. Isso não é necessariamente ruim. A decisão deles não só expõe alguns dos pontos fracos que o Ubuntu tem hoje em dia, mas também pode ser exatamente o impulso que o Tuxedo OS precisava para, quem sabe, se tornar a sua futura distro Linux. Mudanças e melhorias são inevitáveis se você quiser se adaptar para continuar no mercado por um longo tempo. Mesmo que nem todo mundo concorde e entenda. O John Linux eu acho que é um ótimo exemplo disso, inclusive. Mas também é verdade que tomar decisões sem o suporte ideal no início pode custar caro no futuro, seja escolhendo a base do seu sistema ou quem cuida da contabilidade da sua empresa. Para evitar dores de cabeça, a Contabilizei, nossa apoiadora, está à sua disposição para ajudar. Confira o link aqui na descrição para saber mais e ao longo do vídeo eu explico como a Contabilizei pode te ajudar a ter uma carreira profissional em TI mais tranquila. Profissionais de TI, inclusive, se apaixonaram pelo Ubuntu ao longo da história, especialmente na primeira década da distro, eu diria. Quer uma prova disso? O Ubuntu é uma das distros que mais recebeu forks e derivações ao longo de toda a história do Linux nos desktops. O Linux Mint, o Zorin OS, o Pop OS, o Elementary OS, o KDE Neon, o Tuxedo OS são só alguns dos exemplos mais famosos. Se você olhar com cuidado, são dezenas de distros ou até mais, todas baseadas no Ubuntu. Alguns dizem que os derivados do Ubuntu passam até de 150 projetos em todo o mundo. É muita coisa. Ou seja, existe algo muito bom ali para as pessoas quererem utilizar o projeto da Canonical como base. Mas se antigamente esses sistemas seguiam tudo que o Ubuntu fazia muito de perto, só talvez adicionando pequenas modificações, hoje as coisas são bem diferentes. Várias dessas distros aí fazem uso de fato da base Ubuntu, mas simplesmente tentam fazer tudo ao contrário do que o Ubuntu faz. Como era de se esperar, isso tem gerado atrito entre os desenvolvedores, porque em alguns casos, permanecer com a base Ubuntu fazendo as modificações necessárias a cada lançamento dá mais trabalho do que fazer algo totalmente à parte. Pensa só, o Deepin saiu da base do Ubuntu e foi para o Debian, o Pop OS criou uma interface nova e hoje em dia clona os repositórios da Canonical, o Linux Mint não só fez uma interface gráfica à parte, como chegou ao extremo de ter uma versão reserva da distro baseada no Debian, com a única função de ser usada assim que o Ubuntu pisar em falso. Entre outros casos, o Tuxedo é mais um bloquinho aí nessa pilha. A Tuxedo Computers é uma empresa bem famosa no mundo open source por ser uma das poucas fabricantes de computadores que vendem hardware com Linux pré-instalado, atendendo especialmente ali o mercado europeu. E o Tuxedo OS é o sistema operacional carro-chefe deles e vem pré-instalado nessas máquinas. Até pouco tempo ele era baseado no Ubuntu LTS, mas usava um KDE Plasma mais atualizado por cima, numa estrutura muito parecida com a do KDE Neon, que já provou diversas vezes que misturar um KDE muito atualizado com a base LTS do Ubuntu não é lá a melhor das ideias. Mas se o Ubuntu foi a base sólida do Tuxedo OS por vários anos, o futuro promete algo bem diferente. Isso porque a Tuxedo explicou em detalhes os motivos de deixar o Ubuntu para trás e focar em uma nova base para distro, o Debian. Enquanto eles não pouparam elogios ao Debian, não faltaram dedos apontados aí para o que a Canonical vem fazendo com o Ubuntu e que, na opinião deles, inviabiliza o Tuxedo OS de atingir ali todo o seu potencial e a visão que eles têm para o sistema. Como uma boa mesa, a base de argumentos da Tuxedo para deixar o Ubuntu também tem 4 pilares. O primeiro deles é a prisão dos snaps.
Snap é um formato de empacotamento e distribuição de programas para Linux que pode funcionar em qualquer distro, mas que na prática mesmo só o Ubuntu usa. Não só a maioria das distros derivadas do Ubuntu foca primariamente em Flatpaks, que é muito curioso, que seria a principal tecnologia concorrente, como algumas delas, como o próprio Linux Mint, bloqueia ativamente o uso de snaps no sistema. As pessoas não gostam de snaps por motivos variados, alguns pessoais até, mas do ponto de vista dos desenvolvedores de distros, a questão é bem mais técnica e a principal razão é o desgosto pelo fato do back-end da Snap Store ser proprietária e centralizada. Isso tira o poder de controle dos desenvolvedores que querem criar derivativos do Ubuntu e não utilizar softwares nas versões ou de determinados repositórios que a Canonical faz. Apesar do FlatHub também ser um repositório centralizado de Flatpaks, ele é open source e a forma com que os Flatpaks funcionam permite que repositórios pessoais sejam criados, coisa que várias distros fazem, inclusive. O grande problema para Tuxedo aqui está na Canonical continuar fazendo um uso cada vez mais agressivo dos snaps, substituindo cada vez mais pacotes tradicionais dos repositórios da distro por suas contrapartes em Snap, como o Firefox, o Chromium e diversos outros. A Tuxedo não gosta e não quer entregar snaps aos seus clientes e afirma que está ficando cada vez mais difícil limpar o sistema dessa imposição, digamos assim. Mas esse não é o único problema. O segundo pilar é o peso dos pacotes antigos numa versão LTS. Como as versões não LTS do Ubuntu têm apenas 9 meses de suporte, a maioria das distros que usa o trabalho da Canonical como base costuma preferir usar o Ubuntu LTS, o que faz muito sentido, já que ao invés de apenas 9 meses, uma versão LTS tem 5 anos de suporte, e aí permite que todos tenham mais tempo para trabalhar no desenvolvimento da distro e criar os diferenciais, criar as coisas que vão ser o molho aí do sistema. Na teoria é ótimo, mas na prática isso acabou se tornando um problema também, porque o Tuxedo S quer entregar um KDE Plasma mais atualizado para os seus usuários. Para fazer isso, a Tuxedo precisa ficar portando novas versões do KDE que não fazem parte da LTS oficial da Canonical, o que dá muito mais dor de cabeça com dependências quebradas e desacelera o processo de atualização da própria distro. Pacotes antigos misturados com novos podem até funcionar, mas manter a estabilidade num sistema assim requer muito mais atenção do que eles gostariam. Mas não é só o excesso de trabalho desnecessário a questão, o medo do futuro parece ter um papel nessa decisão também. Por isso que o terceiro item que eles mencionam é a falta de transparência com o IA. Esse talvez seja um dos mais polêmicos, especialmente por se tratar de uma empresa que está consideravelmente envolvida ali com os movimentos de privacidade e soberania digital na União Europeia. A Canonical comunicou planos de integrar mais IA ao Ubuntu na Ubuntu Summit desse primeiro semestre e o pessoal da Tuxedo não parece ter gostado da suposta falta de transparência da tecnologia sobre como ela iria funcionar exatamente e como isso iria afetar distros derivadas como o próprio Tuxedo OS. Eu fiquei curioso, eu cheguei a assistir a apresentação e apesar de algumas ideias, talvez nem a Canonical saiba exatamente ainda como tudo vai funcionar, eles só sabem que tem que estar no meio do rolê de IA. Mas essa falta de informação acabou gerando uma desconfiança por parte da Tuxedo que prefere não precisar lidar com esse tipo de coisa. Essa desconfiança com decisões repentinas é o que faz muita gente perder o sono. E se tem uma coisa que não pode fazer você perder o sono, é o seu CNPJ. Além de abrirem a sua empresa sem honorários, a plataforma da Contabilizei, nossa apoiadora, foi pensada para quem não quer perder tempo. Olha só como é simples emitir uma nota fiscal. A interface é direta e você resolve tudo em poucos cliques. Você insere os dados do cliente, preenche o valor e o SENAI do serviço, confere ali as informações e pronto, a plataforma já emite a nota e pode até enviar ela para o e-mail do cliente automaticamente. E sabe o que facilita muito? Caso você já tenha emitido uma nota para aquele cliente, a plataforma já deixa todos os dados salvos e evita o retrabalho. Se você quer emitir as suas notas sem dor de cabeça e ter controle total sobre as suas finanças, sem nenhuma surpresa desagradável no final do mês, clica no link na descrição e veja como a Contabilizei pode te ajudar nesse próximo passo. E falando em próximo passo, agora de volta aqui aos motivos da Tuxedo, o quarto argumento deles para deixar o Ubuntu de lado é a lentidão em updates e segurança. Do meu ponto de vista, honestamente, a Canonical não costuma ser demorada para trabalhar em cima de falhas de segurança que afetem o Ubuntu, mas
Isso não impediu que a Tuxedo criticasse a eficiência desse processo. Eles acreditam que as atualizações demoram mais do que o necessário para chegar nos repositórios do Ubuntu, e a própria cadência de uma base LTS faz com que certos pacotes que seriam benéficos para os usuários demorem mais para chegar, como drive de vídeo e a própria interface do KDE. Olha, muitas vezes não é necessário mais do que uma gota d'água para fazer o balde transbordar, mas o que você achou desses pontos que a Tuxedo levantou? Faz sentido para você? Olha, é sempre bom lembrar que o objetivo da Canonical não é fazer o Ubuntu da melhor maneira possível para que outras empresas criem distros baseadas nele. O interesse da Canonical sempre foi no desenvolvimento do próprio Ubuntu. Mas do ponto de vista de quem cria uma distro Linux derivada desse trabalho, esses são problemas reais, né? Que afetam o trabalho das pessoas e a experiência dos clientes da Tuxedo em primeira mão. E quando ambos estão corretos, né? Cada um seguindo o seu caminho, ou igualmente errados, como você preferir, esse é um momento de ruptura. Assim como outras distros Linux próximas do Ubuntu, o Tuxedo OS vai deixar de ficar brigando contra as inconveniências de usar essa base e vai fazer exatamente o que o Ubuntu faz, se basear direto no Debian. Mais especificamente, o Tuxedo OS vai se basear no Debian Testing, que é a versão de teste do sistema e que vai funcionar como uma base rolling release para o projeto. Essa não é a única novidade importante para o futuro do Tuxedo OS. Os desenvolvedores revelaram alguns planos que vão mudar a estrutura do sistema de uma forma bem mais impactante. Mas antes da gente falar a respeito disso, talvez você tenha até algumas dúvidas, algumas questões sobre essa migração. Se o pessoal da Tuxedo estava reclamando de pacotes velhos na base LTS do Ubuntu, usar o Debian não seria ainda pior? Será que o Debian Testing não é instável e pode ser uma fonte enorme de bugs para o projeto? Para entender isso, você precisa conhecer o processo fascinante de desenvolvimento do Debian e, para sua conveniência, a gente tem um vídeo exatamente a respeito disso aqui no canal. O link vai estar na descrição e você pode conferir lá depois. Muita gente não sabe, mas o Debian Testing é a base do Ubuntu LTS, que é famoso pela sua estabilidade, o que me lembra que a gente também tem um vídeo sobre o processo de desenvolvimento do Ubuntu que você pode conferir depois também. A versão LTS do Ubuntu é feita em cima de um snapshot do Debian Testing, que depois é debugado e mantido por vários anos. Teoricamente, quanto mais tempo ele é mantido, mais estável ele vai ficando. Mas o Debian Testing é um estado de contínuo desenvolvimento, alguns até chamam de Continuous Debian. Então, ele funciona como se fosse uma rolling release, mas um pouco mais conservadora do que um Arch Linux, por exemplo. Se fosse comparar as versões dos pacotes, acho que o Debian Testing seria muito mais parecido do Fedora em termos de atualização e tal. É justamente em cima desse Debian Rolling Release que o Tuxedo OS vai se basear. Isso vai permitir que eles tragam kernels e drivers mais recentes e vai permitir que o KDE Plasma seja atualizado com maior facilidade também, sem precisar fazer aquelas adaptações que eles estavam fazendo. Como o Debian não usa snaps, essa é outra preocupação que o pessoal da Tuxedo não vai precisar ter. E quanto aos bugs, definitivamente o Debian Testing abre muito mais margem para bugs do que o Debian estável, por exemplo. Ele tem testing ali no nome por um motivo, afinal. Mas o processo de desenvolvimento do Debian é tão bem estruturado que muita gente diz que o Debian Testing é mais estável do que várias distros supostamente estáveis por aí. Essa troca do Ubuntu para o Debian é um movimento enorme e desbloqueia muitas possibilidades para o Tuxedo OS com muito tempo economizado ali no desenvolvimento. Quem sabe isso até permita que eles sejam mais autorais em cima do sistema operacional e criem modificações e ferramentas que impactem a vida dos usuários de formas mais significativas. Uma dessas mudanças já foi revelada no blog post sobre essa troca de base, inclusive. O futuro Tuxedo OS com base Debian vai ter o BTRFS com o Snapper, que é uma ferramenta para gerir os snapshots que podem ser feitos com esse sistema de arquivos. Antes de qualquer atualização ou de você instalar um programa, graças ao BTRFS, o sistema pode tirar tipo um print, um snapshot silencioso do sistema, o que cria uma possibilidade muito interessante de restauração. Se você quebrar alguma coisa, se algo quebrar, ou se você não gostar de algo, dá para meio que resetar e voltar no tempo em segundos ali, direto pelo menu de boot. Um recurso de resiliência que o Ubuntu padrão, por exemplo, não entrega hoje em dia de bandeja. Pelo que está escrito no blog post, é uma mudança tão grande que se você já usava o Tuxedo OS baseado no Ubuntu, não vai ter como atualizar diretamente para essa nova versão. Os devs já mencionaram que vai ser preciso reinstalar o sistema por completo. Para quem quer usar um sistema Ubuntu ainda, mas que use o KDE,
Provavelmente o caminho mais fácil seria utilizar o Kubuntu 26.04 LTS a essa altura. Mas o curioso mesmo é que o maior perdedor nessa história me parece ser o Ubuntu no fim das contas. Mesmo que eles não tenham feito absolutamente nada pensando em prejudicar o trabalho do Tuxedo, os caminhos que a distro tem seguido distanciam ele da comunidade Linux e de outros desenvolvedores assim. Quando os Orion OS, o Linux Mint e o Pop! OS ganharam muita fama e ficaram mais acessíveis que o próprio Ubuntu para o público leigo e novato, eu pensei que a função do sistema da Canonical iria mudar dentro do ecossistema Linux. O Ubuntu deixaria de ser o protagonista, de ser o rosto do Linux, eventualmente, para ser uma base sólida para outros projetos que iriam ter a flexibilidade necessária para atingir o público de desktop, especialmente que o Ubuntu não quer ou não pode ter. O que seria muito parecido da própria relação que o Ubuntu teve com o Debian, especialmente nos seus primeiros anos de existência. Mas talvez eu esteja enganado se as distros baseadas no Ubuntu, como o Tuxedo OS, começarem a criar bases independentes dele, criarem interfaces diferentes e continuarem vendo a estrutura da Canonical como algo que dá mais trabalho do que ajuda, simplificando. Não sei não, mas talvez eu viva o suficiente para ter visto o Ubuntu ascender ao topo, se tornar a base para outros sistemas importantes e ser deixado completamente de lado, restrito ao mundo corporativo. A ironia é que o Ubuntu só chegou onde chegou, mesmo no mundo corporativo, por ter se tornado popular na comunidade Linux e nos desktops. Muito da fama que o Ubuntu tem hoje em dia entre as pessoas não foi criada nos últimos 10 anos, se você for ver. E enquanto eu espero por um comeback da Canonical, que parece que nunca chega, não tem como não se perguntar por quanto tempo mais o Ubuntu vai conseguir viver da fama que ele criou quando ele ainda tentava solucionar os problemas dos usuários comuns. Quem aí lembra do lema Linux para seres humanos? Isso é uma coisa que me marcou muito e que a Canonical acabou meio que deixando de lado, o que talvez diga alguma coisa, né? Será que o Debian vai se tornar o porto seguro de todas as distros que um dia já foram baseadas no Ubuntu? A decisão do Tuxedo me parece muito corajosa, vai dar bastante trabalho, mas também é extremamente lógica, né? O Debian é governado por uma comunidade democrática e não por uma única empresa. Isso facilita o trabalho e ajuda eles a atingirem aqueles objetivos de soberania digital, focando em coisas que alguns usuários Linux valorizam muito: controle, privacidade e estabilidade sem imposições comerciais. A verdade é que, no fim do dia, tudo se resume a uma única coisa: controle. A Tuxedo fugiu do Ubuntu para ter controle sobre o seu próprio sistema. Mas e você? Tem controle sobre as suas próprias decisões digitais? Ou é o algoritmo que escolhe tudo que você pensa? Eu gravei um vídeo mostrando como você pode quebrar esse ciclo e se tornar o seu próprio algoritmo em 2026. Ainda tem tempo. Clica aqui na tela porque recuperar o seu controle é mais simples do que parece. Te vejo lá.